Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar de uma lenda humana, o continente perdido de Mu. Você já ouviu falar? No século XIX, um sacerdote hindu, que a gente chama de Rishi, ele apresentou umas tábuas bem antigas para um coronel do exército britânico que chamava James Churchward. Teoricamente, eles ficaram estudando essas tábuas por 12 anos e essas tábuas entregavam a existência de uma civilização primordial que teria existido antes de qualquer outras. E ela abrangia nessa época vários continentes, várias ilhas e ela era chamada de Mu. Ficava exatamente no Pacífico e pegava ali regiões onde hoje tem a Micronésia, a Polinésia e até o Havaí. Olha o tamanho desse negócio. Teoricamente, esse continente teria existido há 200 mil anos antes de Cristo e teria durado até cerca de 20 mil anos antes de Cristo, quando um grande maremoto com terremoto e catástrofes naturais afundou esse continente. Ele diz ainda, esse Rishi, junto com o nosso coronel James, que essa civilização foi a que deu origem a outras, como Lemúria, como Atlântida, e também os antigos impérios orientais, como a Índia, o Egito e a Babilônia. Ou seja, há cerca ali de 12 mil, entre 12 mil e 20 mil antes de Cristo, essa civilização afundou, e aí o que sobrou dela é o que a gente chama dos berços da civilização, Mesopotâmia, Egito, Índia. Vamos voltar então para essa ideia de Mu. Ela era um continente ali no Oceano Pacífico, ficava entre a América e a Ásia, e o centro desse continente, ele ficava situado um pouco ao sul do Equador. Tinha ali uma área, isso segundo os documentos desse Rishi e do James, tinha uma área de cerca de 6 mil milhas de leste a oeste e 3 mil milhas de norte a sul. Era composto de ilhas rochosas e tinha várias delas espalhadas por todo o oceano. Ele foi destruído, né, como é dito nesses textos, por terremotos, por um vórtice de fogo, por águas do Pacífico que invadiram o continente, e cerca de 60 milhões de pessoas viveram no que teria sido esse continente. Ilhas como a Ilha de Páscoa, o Tahiti, as Ilhas Samoas, Ilha Cook, Ilha Tongas, Ilhas Marshall, Gilbert, Caroline, Marianas, Havaí, as Ilhas Marquesas, seria o que restou dessa tragédia ali com Mu. A capital de Mu tinha um nome, chamava Uigur, e hoje, teoricamente, ela está a 15 metros de profundidade, embaixo de pedras, cascalho e areia, ou seja, ela nem está tão assim na superfície. Uma outra possibilidade dentro desses estudos aí do nosso coronel e do Rishi, é que essa capital, ela ficava onde hoje é o deserto de Gobi, que fica ali na Mongólia, ali no norte da China. Então, essa capital desse império ficava ali, mesmo que esse império se espalhava por um grande continente, por ilhas no Pacífico. Chamava Uigur, e essa capital também foi destruída e está ali no deserto, enterrada em algum lugar. Em 1880, o nosso coronel Churchward se aposentou do exército britânico, deixou a Índia e foi para essas ilhas de Tonga, Ilhas Carolinas, e aí, segundo ele encontrou, através de gravuras rupestres, evidências da existência de Mu. Ele decifrou essa linguagem dessas pinturas rupestres, e aí, junto com algumas esculturas que ele encontrou nesse local, ele começou a rodar o mundo. E aí ele foi para o Tibete, ele foi para regiões da Ásia Central e em 1926 ele publicou um livro chamado The Lost Continent of Mu, ou seja, o continente perdido de Mu. O Churchward, além de coronel do exército, ele era um artista, desenhava muito bem também, então ele encheu os livros dele com mapas de pinturas, de fotografias que ele colecionava nas viagens dele. Ele chegou até a desenhar um arco megalítico que ele encontrou em Tonga, lá por volta de 1876. E aí, isso muito tempo antes dele pensar até em escrever os livros dele. Quando ele começou a escrever os livros dele, ele fechou uma parceria com uma editora de Nova York para republicar esse primeiro livro, que foi feito por uma publicação autônoma dele, e aí a partir daí ele começou a publicar um monte de livros contando as histórias desse suposto continente perdido. Os Filhos de Mu, os Símbolos Sagrados de Mu, são livros que vieram na sequência. As Crianças de Mu,
Um livro também que foi publicado por ele, por essa editora de Nova York, e que contava a história de Mu, da destruição de Mu e da colonização de Atlântida e do resto do mundo para mostrar que Mu teria sido o local original da raça humana. A América, segundo ele, então foi o primeiro continente depois de Mu a ser colonizado, e aí depois a América do Sul, Atlântida, Europa, Ásia e, por último, a África, o que vai justamente de encontro ao que diz as teorias científicas que a humanidade começa na África e depois vai se espalhando pelo globo. A Atlântida, então, seria uma dessas colônias que sobreviveram, e aí o nosso amigo Churchward ficou muito popular na mídia, principalmente nos anos de 1934 e 1935, quando seus últimos livros foram publicados. Ele era muito famoso, ele levou essa teoria para muitos lugares, para jornais, revistas da época, e continuou publicando seus livros, sempre modificando uma coisa ou outra, segundo ele, atualizações da sua pesquisa sobre esse continente perdido. Não era um continente com grandes tecnologias, né, com cristais, carros voadores, era um continente que ele entendia que tinha ali um início mesmo da civilização, com pinturas rupestres e tudo, e a destruição não foi por causa de magos negros que afundaram o continente, a destruição foi por causa de fenômenos naturais que levaram então a sobrarem só as colônias que Mu produziu ao longo do mundo. Claro que com o tempo, esses livros do nosso amigo Churchward começaram a ganhar um caráter esotérico e místico, e por volta ali já, esses livros do final, que já falavam, um deles chamava As Forças Cósmicas de Mu, volume 1. Esse livro dizia que as forças cósmicas de Mu foram compreendidas perfeitamente há apenas 15 mil anos atrás, e a sua aplicação levou essa civilização perdida a picos extraordinários de tecnologia, realizações que só agora começamos a compreender e alcançar. Veja só, ele muda o discurso dele, né? Ao longo dos anos ele vai dizendo primeiro que era uma civilização simples, mas que era ali que começou, fizeram pinturas rupestres, mas já os seus últimos livros, como As Forças Cósmicas de Mu, ele começa já a abordar um lado esotérico e ocultista, e aí ele começa já a plantar a ideia da sementinha de que Mu teria grandes tecnologias que ficaram perdidas e que só agora a gente começa a entender. Seguindo o caminho de bons produtores de arqueologia pseudocientífica, o nosso amigo James Churchward começa no seu quinto livro, que é o volume 2 de As Forças Cósmicas de Mu, a dizer que muitas teorias e conhecimentos da ciência moderna que agora vão ser reinterpretadas quando a gente descobrir a sabedoria perdida de Mu, que não existia uma era do gelo, e aí que o centro da Terra não era feito de lava derretida, mas sim de gás. E aí, com isso, ele provoca você, leitor da obra dele, que em sua forma atual, a humanidade viveu vários cataclismas e ele consegue provar arqueologicamente que Mu existiu. Olha só, essa é uma das muitas lendas que a gente tem de um continente perdido que afundou, como é a Atlântida. A gente já falou de Atlântida aqui no canal, e também como é Lemúria, por exemplo, que a gente vai falar sobre ela num outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre essa lenda do continente perdido de Mu, teoricamente encontrada em manuscritos e tábuas de argila antiquíssimas da Índia, que foram apresentadas ao James Churchward por um rishi, um sacerdote do hinduísmo, lá enquanto ele esteve na Índia, enquanto a Índia foi colônia britânica. Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário se você já estudou alguma coisa sobre Mu, se você acredita em continentes perdidos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!